Olá, seja bem-vindo para a aula número 22, onde a gente vai falar sobre as técnicas de entrada e saída. Tá? Introduzimos na aula passada o assunto da entrada e saída, que seria o módulo do sistema operacional que cuida da leitura, assim como a escrita em dispositivos como os periféricos. E na aula de hoje a gente vai falar sobre as técnicas, como isso pode então vir a ser realizado. Tá? Inicialmente, então, a gente, só recapitulando na aula passada, a gente parou justamente nos princípios do hardware. Tá? A entrada e saída, ela possui tanto a parte de software como a parte de hardware. A parte de hardware seria o próprio dispositivo em si, como a gente falou, seriam dois, né? O próprio dispositivo em si, assim como as controladoras. Tá? Então ela vai ter que lidar com o quê? Vai ter que lidar com dispositivos diferentes. Tá? E assim como ela tem como existem dispositivos diferentes, existe também a diferença do tempo de processamento, tá? Entre o dispositivo periférico, as controladoras, assim como a CPU. Então a gente tem aí três entidades, né, de hardware que vão compor aí o sistema de entrada e saída que a gente falou. Isso seria o quê? Isso seria então a parte de hardware. E a parte de software seria a parte que a gente vai ver então na aula de hoje. A parte de software, só para já tirar aí o mistério, essencialmente seria o quê? Seria os drivers, né? Então, o dispositivo possui o quê? O dispositivo ele possui a parte de dispositivo, a gente possui tanto as controladoras, assim como o próprio equipamento em si. Né? Então, o disco ela possui a controladora de disco, assim como o disco em si, que seria os pratos, as faces ali, o cilindro, né? E o braço aí mecânico para realizar, então, a leitura, assim como a escrita no disco. Tá? Mas vamos voltar aqui para a parte de software. Né? A parte de software ela tem que ser o quê? Ela tem que ser independente de dispositivo. Então, quando a gente dá um read, tá? Quando a gente dá um read, uma instrução como o read aqui, essa instrução read, ela não quer dizer se essa instrução vai ser para um disco ou, por exemplo, um disco SSD ou um disco aí baseado ainda com braço mecânico. Todas as leituras, apesar de equipamentos diferentes, elas devem ser o quê? Elas devem ser regidas por uma única interface. Tá? É isso que eu estou falando aqui, independência de dispositivo. Tá? Independente de dispositivo, as instruções que o usuário, tá, vai emitir são os mesmos. Por que eu faço isso? Justamente por quê? Porque aqui embaixo do sistema, abaixo da aplicação, eu tenho uma complexidade inerente. E essa complexidade, ela é o quê? Ela é justamente encapsulada pelo sistema operacional. Então, para evitar aí que o usuário, o desenvolvedor, ela tenha acesso a essa complexidade, a gente coloca aí uma camada superior a essa complexidade que se chama sistema operacional. Por isso eu digo que o usuário, assim como o desenvolvedor, ele não se deve preocupar-se muito aí com os dispositivos. Tá? Fazer a leitura num CD, assim como no disco rígido, né, ela deve o quê? Deve-se proceder utilizando os mesmos mecanismos. Tá? E assim deve-se utilizar, como falei agora, uma nomenclatura uniforme, né? Um nome que seja independente do dispositivo aí em si. Tá? Então a gente tem aí um Finder no sistema do Mac que permite o quê? Que permite o manuseio desses arquivos da mesma maneira como eu manuseio os dados no disco, eu posso manusear os dados no pendrive. Tá? Por que eu faço isso? Porque eu tenho o quê? Aí eu tenho um mecanismo único, uma interface única, tá? Uma interface onde eu aprendo apenas uma única vez e que esse conhecimento que eu aprendi eu posso aplicar para diversos dispositivos distintos. E dessa forma, o que eu faço? Eu estou encapsulando, né? O sistema operacional está encapsulando a complexidade que se encontra aí nas camadas inferiores. Tá? Então, continuando aqui com os princípios de hardware. Né?
o objetivo dos princípios de hardware, os objetivos dos princípios de software, então, seria o tratamento de erros, né? Onde esses erros elas devem ser tratados o mais próximo possível aí, do hardware, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que se ocorrer um erro de leitura, que esse erro de leitura, então, possa ser identificado e corrigida, né, o mais próximo possível do hardware. Então, que esse erro não possa propagar para as camadas superiores e, finalmente, o sistema operacional ter que tratar e corrigir esses erros. Então, esses erros podem ser tratados por o software aí do dispositivo, que pode ser o quê? Pode ser o driver, né? Então, o driver ou a controladora, então, pode identificar e tratar o erro, tá? De forma que esse erro, então, possa ser excluído do mecanismo aí de entrada e saída. Tá? Sem que o usuário, obviamente, tome conhecimento, e aí repete-se o quê? Repetindo a operação de entrada e saída pela própria controladora e assim encapsulando aí, né, a complexidade nas camadas de baixo. Tá? Bom, existem 3, né, mecanismos aí, tá, para realizar a entrada e saída. Essencialmente, como é que eu faço a entrada e saída? Então, tenho 3 técnicas para fazer as operações de entrada e saída. A primeira é o que a gente chama de entrada e saída programada. Tá? A segunda seria a entrada e saída, o quê? Entrada e saída usando o quê? Usando a interrupção, que eu falei já nas primeiras aulas. Né? A terceira seria o quê? Seria utilizando, né, fazendo a entrada e saída, tá? Utilizando aí um equipamento que a gente chama aí de DMA. Tá? Então, através desses 3 mecanismos aqui, a gente pode, então, processar tanto a leitura assim como a escrita de dados em dispositivos aí periféricos. Né? Agora, o que distingue cada uma dessas técnicas? Né? O que distingue, pessoal, é a participação, da unidade central aí de processamento, da própria CPU. Então, quanto de engajamento a CPU ela vai ter, né, nessas 3 técnicas. Né? Então, isso seria o quê? Isso seria diferencial dessas 3 técnicas, como a gente vai ver. Tá? Assim como a utilização das interrupções, quando que a interrupção ela vai ocorrer e qual o papel da interrupção? Né? Se é um papel vital ou um papel aí que vai ocorrer de tempo em tempo. Então, a característica principal aqui, como vocês vão ver, seria o quê? Seria justamente a capacidade, ou melhor dizendo, a participação, né, da unidade central de processamento nos mecanismos de entrada e saída. E por que isso é importante? Porque existe a diferença, né, a diferença aí de processamento, a diferença de velocidade entre a CPU e os dispositivos de entrada e saída. Como existe essa diferença, a participação da CPU, obviamente, né, com a participação da CPU, obviamente o sistema em si ela vai o quê? Vai degradar, uma vez que a CPU vai ter que manusear aí com os dispositivos que são considerados aí mais lentos. Tá? Então, primeira técnica é a forma mais simples, né, de entrada e saída, e nessa técnica tudo é realizado pela CPU. A CPU é quem vai realizar toda a entrada e saída, e os dados, na realidade, são trocados entre a CPU e o módulo de entrada e saída. A CPU tem o controle e a CPU é quem vai manusear esses dados. Né? Então, em conjunto de passos, né, a CPU ela executa o programa que vai verificar o estado do módulo de entrada e saída, vai enviar o comando de operação. Então, primeiro, vai verificar se o módulo de entrada e saída encontra-se ocupado ou desocupado. Segundo, está desocupado, então eu vou enviar, a CPU envia um comando de entrada e saída, de entrada ou de saída, né? E ela fica o quê? Ela fica aguardando aqui o resultado. Tá? Assim como após a conclusão, ela efetua o quê? Ela efetua a transferência para os registradores da CPU, de forma que o dado lido do periférico, então, possa vir a ser processado posteriormente. Tá?
Bom, então, nessa técnica de entrada e saída programada, um exemplo seria a impressão desse conjunto de caracteres, né, A, B, C, D até o G, tá, na impressora. Tá? Então, o processo de impressão de caractere, nesse cenário aqui, ela é o quê? Ela é controlado pela CPU. Tá? Então, a CPU, ela verifica se a letra A, B, C, D até o G, ela foi impressa e vai o quê? Além de acompanhar, ela vai instruir para que essa operação possa ser realizada. Tá? Nota que aqui, obviamente, a CPU, ela juntamente, tá, com a controladora e o sistema operacional, ela vai realizar essas operações aí de entrada e saída. Tá? Então, conversando, né, interagindo aí com os drivers, as controladoras de disco, essa operação aqui de impressão vai ser realizada. Mas quem vai coordenar a execução dessa instrução, tá, dessas instruções de entrada e saída, vai ser justamente quem? Vai ser justamente o dispositivo aí que a gente chama de CPU. Tá? Então, nesse cenário aqui, a gente tem diversas desvantagens desse mecanismo, né? Uma vez que vocês já devem ter notado, né? A CPU, ela fica o quê? Ela fica ocupada o tempo todo. Tá? Ela realiza toda a operação e é como se fosse uma espera ocupada para saber se a determinada operação ela foi realizada ou não. Então, a CPU sempre ela fica o quê? Sempre ela fica no loop para saber se a operação de leitura ou de escrita ela foi realizada com sucesso. E essa operação a gente chama de operação de Pollen. Né? Então, outro exemplo, existem exemplos tanto de leitura e escrita, e aqui a gente está vendo o quê? Aqui a gente está vendo o fluxograma de como ocorre, então, a entrada e saída através, então, aí do mecanismo de ES programado. Então, existe o quê? Um comando para entrada e saída. A CPU, né, ela lê o status do dispositivo de entrada e saída e ela vai testar o status. Ela está pronta? Não está pronta. Então, ela volta para ler o status do dispositivo de entrada e saída e fica o quê? E fica nesse teste aqui até que o dispositivo, então, venha a ser liberado. Tá? Uma vez liberado, então, ela lê o dado, escreve aqui na memória e verifica se a operação foi realizada aí com sucesso. Tá? É o término da operação? É o término da operação. Então, ele sai o quê? Sai desse loop. Tá? Caso contrário, ele volta de novo aqui e entra de novo nesse loop até terminar o quê? No caso da impressão do caractere, daquele conjunto de caracteres, até terminar o quê? Até terminar todo o conjunto aí de caracteres. E isso quem vai fazer e controlar, né? Fazer e controlar é a própria CPU. Tá? Bom, primeiro mecanismo é ES programada, segundo mecanismo é ES via interrupção. Interrupção a gente já viu o que seria aquele sinal elétrico que a CPU recebe para indicar que ocorreu o quê? Que ocorreu um evento. Então, esse evento ela deve ser tratado. Tá? Então, a interrupção seria esse sinal, né, que a CPU recebe para lembrar que existe o quê? Existe um evento que ocorreu. E esse evento aqui seria o quê? Um evento de entrada e saída. Tá? De novo, aqui existe uma participação menor da CPU, mas existe uma participação, sim, da CPU, e por isso, né, ela degrada também a execução aí desse mecanismo aí dessas tarefas de entrada e saída. Né? Então, como é que ela ocorre? Um exemplo de interrupção. Né? A CPU vai requisitar o quê? Um cenário com disco agora. A CPU requisita uma leitura no disco. A controladora a controladora de disco vai ler os dados, enquanto a CPU faz outras tarefas. Então, aqui vocês estão vendo o quê? Nesse cenário aqui, vocês estão vendo que a CPU, né, ela fica o quê? Ela fica mais ociosa. Tá? Ela já pode realizar o quê? Já pode realizar outras tarefas após o quê? Após a requisição de uma operação de entrada e saída.
Então, ela fica livre para fazer outras tarefas. A controladora, então, faz toda a operação de entrada e saída. Tá? E depois que ela termina a leitura, o que ela faz? Ela envia um sinal de novo para a CPU para indicar que terminou, que concluiu a operação de entrada e saída. Nesse momento, a CPU solicita os dados e a controladora, então, envia os dados para a memória principal. Tá? Então, de novo, aqui a CPU ela não fica consultando a execução da operação de entrada e saída, mas ela tem um certo controle ainda, né? Ela tem uma certa centralização da operação. Né? Então, a CPU requisita essa leitura, controla os dados, né? A controladora vai ler os dados, ela realiza outras tarefas, mas depois a CPU recebe o quê? Você recebe uma interrupção para fazer o quê? Para fazer agora a leitura desses dados, uma vez que esses dados agora estão o quê? Estão ainda nos periféricos, né? Na controladora de disco. Então, a controladora aí envia os dados e a CPU, então, ela realiza o processamento desse dado que foi recebido. Tá? Então, supera, como falei, o problema de espera da CPU, mas ela ainda tem uma certa participação. Né? Como vocês estão vendo aqui, a CPU envia um comando, executa um comando, tá? Recebe um sinal quando a entrada e saída é realizada e a CPU, então, ela lê os dados da controladora, de forma que ela tem ainda uma participação, tá? Dentro desse mecanismo, né, de entrada e saída. E interrupção, elas são o quê? São identificadas através de números. A CPU recebe um sinal, esse sinal são o quê? Esse sinal que eu quero dizer são números, né? Então, a partir desse número que é recebido, a CPU sabe que ocorreu o quê? Que ocorreu um evento de um cronômetro do sistema, um teclado e assim por diante. Existem o quê? Existem vários aqui dispositivos de entrada e saída e suas respectivas, tá, números de interrupções. Tá? Quanto menor o número da interrupção, maior seria, então, a prioridade nessa tabela aqui de interrupções. Tá? Bom, além dessas técnicas que eu citei, existe o quê? Existe uma terceira técnica. E nessa técnica, a técnica bastante utilizada em sistemas operacionais modernos, mas ela requer o quê? Esse mecanismo aqui, ela requer tanto a parte de software quanto a parte de hardware. Tá? E a entrada e saída nesse cenário aqui é feito o quê? É feito através de um dispositivo que a gente chama de DMA, Direct Memory Access. Né? E como ela tem tanto a parte de software como hardware, obviamente que ela vai onerar. Né? A DMA, a existência da DMA, ela vai ocupar uma parte da placa-mãe. E com a ocupação aí desse espaço da placa-mãe, obviamente que esse espaço vai ser tomado, cujo espaço poderia ser utilizado por uma memória como a cache. Tá? Então, existem vantagens aí que vão auxiliar, né, na parte de entrada e saída, mas também certamente vai ter o quê? Vai ter algumas desvantagens. Então, o inconveniente das técnicas anteriores limitava a capacidade de transferência, a CPU ficava ocupada no gerenciamento e, obviamente, em virtude, né, da diferença aí de capacidade de processamento, né, poder de processamento no dispositivo e a CPU, obviamente que o desempenho, então, vai cair, principalmente quando a gente está falando aí de grande volume de dados. Né? Bom, então, Direct Memory Access, qual seria a solução? A solução, assim, eu tenho como se fosse aí um dispositivo que é dedicado, um coprocessador que é dedicado para fazer o quê? Para fazer entrada e saída. E esse coprocessador dedicado para fazer entrada e saída, tá, a gente chama então de DMA. Tá? Então, a DMA ela tira, tá, a CPU do gerenciamento e ela, obviamente, necessita também, né, de uma controladora de DMA, como vocês estão vendo aqui, né, existe uma controladora de DMA que vai fazer o quê? Que vai fazer justamente aí o papel da CPU no que tange a entrada e saída. Então, tudo que for entrada e saída
fica com outro processador, com outro dispositivo, em vez da CPU, fica com outro dispositivo que a gente chama o quê? Que a gente chama aí de DMA. Essencialmente é isso, te coloca outro dispositivo para fazer o processamento da entrada e saída. Por isso, tá, que muita gente fala que a DMA faz o quê? Faz entrada e saída programada em vez da CPU. Tá? Essa seria, então, a diferença entre a DMA e as outras técnicas de interrupção e de ES programada. Tá? Agora, quais são as informações? Né? Como é que isso é realizado, né? a entrada e saída, né? Através da DMA? Então, a entrada e saída através da DMA é realizada da seguinte forma. Primeiro, quem controla já não é mais a CPU. Tá? É o dispositivo, né? A CPU, como se fosse um outro processador, que seria a própria DMA. Tá? Agora, essa DMA ela vai precisar de quê? Vai precisar de um conjunto de parâmetros para que então ela possa desempenhar esse papel aí de controlador aí de entrada e saída. Bom, os argumentos que ela vai precisar seria o quê? Primeiro, endereço de memória. Para onde é que eu vou enviar os dados que forem lidos? Tá? Por quê? Porque a DMA, o sistema operacional, ela solicita a leitura de um conjunto de dados para um disco, por exemplo, e a DMA faz todo o processamento, toda a requisição, processamento, controle, e quando a leitura é realizada, ela pega esse conjunto de blocos que foram lidos e já coloca na memória e só avisa a CPU que a operação de entrada e saída foi concluída. Então, essencialmente é isso. Quais as informações que eu preciso passar? Preciso passar, obviamente, o endereço da memória para onde os dados serão copiados, tá? Ou lidos, né? Ou escritos. Se eu vou escrever, tá, um conjunto de blocos, né, um conjunto de dados para o disco, eu preciso dizer o endereço da memória onde os dados se encontram para que o DMA possa pegar desse ponto e colocar, então, gravar no disco. Tá? A quantidade de bytes que vai ser lido ou escrito, né? A porta de entrada e saída que vai ser utilizada, assim como a direção, né, da transferência. É do dispositivo para o dispositivo da memória principal para o dispositivo ou do dispositivo para a memória principal. Qual seria o sentido? Memória principal, dispositivo, memória principal. Então, preciso também indicar isso, assim como indicar também a transferência, se vai ser realizada através de um byte ou uma palavra aí por vez. Tá? Bom, desvantagem. Tudo tem desvantagem, né? A CPU, a desvantagem aí da DMA é que se a CPU for mais rápida que a controladora e ela estiver desocupada, se a CPU estiver desocupada e normalmente ela é mais rápida que a DMA, nesse cenário, o uso da DMA vai ser o quê? Vai ser um problema. Tá? Porque a CPU poderia fazer o trabalho uma vez que ela está ociosa. Mas como ela tem que entregar isso para a DMA, obviamente que isso vai degradar o tempo, porque a DMA normalmente é mais lenta. Tá? A arquitetura, sem a DMA, ela é mais barata. Tá? Então, esse é um outro ponto. Agora, claro que existem várias vantagens, e por isso esse mecanismo da DMA é largamente utilizado nos computadores que a gente está adquirindo. Né? A DMA executa, então, a entrada e saída programada, a controladora DMA faz todo o trabalho, em vez da CPU ter que fazer. Então, a CPU ela fica alocada para fazer as tarefas que a gente considera mais nobres, tá? E a parte de entrada e saída, então, fica a cargo de quem? Fica a cargo aí da própria DMA, né? E assim libera, então, a CPU. Bom, concluo a aula de hoje nesse ponto. Tá? A gente falou de técnica de entrada e saída. Na próxima aula a gente fala das outras técnicas de entrada e saída que a gente tem para falar, né? Para abordar. E então agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado.